Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados, 21 horas, horário de Brasília. Começa agora o seu programa Guerreiros em Debate, um programa onde a China Azul para, pensa e reflete sobre tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e que não vem de um bom resultado ontem contra a Chapecoense. Comentávamos no programa anterior, na segunda-feira, que o resultado seria muito importante para a sequência do Cruzeiro no campeonato, mas infelizmente tivemos aí uma atuação abaixo da expectativa, óbvio, com alguma interferência aí do árbitro no quesito dos cartões, mas que acabou atrapalhando um pouco o desempenho do Cruzeiro. Meu nome é Luciano Batista, hoje eu estou substituindo o João Henrique Castro, que hoje teve um problema de saúde, meteu atestado aí, mas melhoras para o João Henrique, o melhor apresentador de rádio online do Brasil, e que espero que a gente substitua aí a altura do João. O programa Guerreiros em Debate, como sempre, é um oferecimento de loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com a comodidade de não sair de casa. Então vamos lá, você pode participar da rádio com a gente aqui, pode interagir com a gente através da hashtag RádioGDG. A gente já fez aqui o post de início da rádio, então vamos aí para você participar com a gente. Você pode tweetar a hashtag no início, no meio ou no final aí do seu comentário, não importa a sequência aí que você coloque, basta você interagir conosco. A gente já subiu aqui também no Facebook, é outra forma de você participar aqui com a gente, facebook.com/Guerreiros dos Gramados. Você pode entrar lá e comentar aqui a rádio com a gente, Rádio Guerreiro dos Gramados, que é feito de torcedor para torcedor. Então, já queria começar aqui, lembrando também nas nossas enquetes que a gente postou no Twitter, você pode participar lá com a gente com a hashtag EnqueteGDG. Você entra lá e vota. A gente subiu ao longo do dia algumas enquetes e eu vou comentar algumas aqui, o resultado parcial, e você pode entrar lá também e votar na opção que você achar melhor. A primeira enquete: qual nota você dá para a atuação do time contra a Chapecoense? 0% dando nota 10, 7% dando nota 7, 62% nota 4, a maioria, e 31% nota 0. Enquete 2: o time evoluiu em reação ao jogo contra o Palmeiras? 5% sim, evoluiu. 13% não, manteve. 35% não, regrediu pouco. E 47%, a maioria bem satisfeita e não regrediu muito. A terceira enquete: você aprovou a atuação da dupla de zaga, Bruno Viana e Fabrício, ontem? 25% sim, os dois foram bem. 29% apenas um deles foi bem. 36% não, nenhum deles foi bem. E 10% não sei, não souberam opinar. A quarta enquete: se o Mike não jogar domingo, quem você escalaria na lateral? Primeira opção, Lucas. A segunda opção, Léo, improvisado. A terceira opção, outro improvisado. E você pode comentar quem seria esse outro. E a quarta opção, tentaria o 3-5-2. E a quinta enquete, perguntando: você aprova os jogos domingo às 11 horas da manhã, que vai ser o próximo jogo do Cruzeiro contra o Vitória no Mineirão às 11 horas da manhã? Sim, não e tanto faz. Então vamos lá, eu vou apresentar aqui a bancada. Temos hoje a participação do Paulo Pianetti e a participação do Vitor Paixão, estreante aqui na rádio. Eu já quero começar chamando o Pianetti para saber, Pianetti, a respeito da qual a sua avaliação a respeito do jogo de ontem. O Cruzeiro aí teve uma sequência de 2 vitórias antes desse jogo contra a Chapecoense. A gente teve no jogo de ontem vários desfalques e também uma interferência, ao meu ver, pode discordar de mim se for o caso, uma interferência do juiz já desde o começo do jogo, travando ali o sistema do Cruzeiro, o sistema defensivo, seja de marcação, distribuindo vários amarelos, ao meu ver, desnecessários.
e que acabaram travando um pouco o time do Cruzeiro na atuação. O Cruzeiro que vem com a marcação alta e acabou sendo prejudicado ao meu ver, com essa marcação excessiva de faltas e amarelos, cartões amarelos excessivos também de forma desnecessária. Então, a sua avaliação sobre o jogo de ontem, Pianete. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Vitor. Estreante da noite, né? Muito bacana ter você aqui na rádio conosco. O diretor e produtor, o Sidney e o Paulo também. Muito boa noite para vocês. Luciano, antes de mais nada, eu só gostaria de dar um depoimento nessa abertura do programa, né? Dessa vez o meu recado ele não é direcionado ao Vicentinho, ao Gilvan, ao Thiago Escuro, não. Meu recado é para o torcedor e para a torcedora do Cruzeiro, que está nos ouvindo agora na Rádio Guerreiro dos Gramados. Eu gostaria de saber, na verdade eu já sei a resposta, seria uma pergunta redundante, de saber o que mudou no Cruzeiro, que foi derrotado pelo Grêmio sem sequer dar um chute no gol, e o Cruzeiro que venceu e convenceu no sábado passado. A verdade, na minha opinião, a resposta simplesmente está na palavra atitude. Bom, só que atitude, que é muito importante para um time de futebol, atitude não ganha campeonato e muito menos dá vaga no G4. Obviamente que as participações, né, de atletas como Federico Gino, Rafael Silva, Alano, mais do Gino no caso do jogo de ontem, né, elas podem contribuir com uma derrota sim, mas eu acho covardia, no caso do Gino, acreditar a derrota em cima de um jogador de empresário. Um cara que veio pro Cruzeiro a contrapeso de outras negociações. Isso a gente sabe que acontece no mundo do futebol. A semana passada ela foi ótima para a torcida do Cruzeiro, futebolisticamente falando. O time não só goleou fora de casa e venceu o líder na rodada seguinte, né? Como teve ótimos momentos com chutes a gol, jogadas ensaiadas, o time se doando. Só que existem vários poréns, para mim. O primeiro deles é que a gente não pode esquecer do primeiro semestre do Cruzeiro, que foi treinado pelo ex-estagiário do Luxemburgo, que fez um péssimo trabalho, diga-se de passagem, né? A gente também pode colocar na conta a arrogância e a prepotência da diretoria, que ela, por muitas vezes, nos iludiu com aquele papo de jogador contratado após grande processo de análise de desempenho, blá, blá, blá. Vocês me poupem desse discurso ridículo e patético do Thiago Escuro, né? A prova maior é que dos que vieram no início do ano, né? Sanchez Minho já foi embora, e segundo o nosso Samuel Venâncio, setorista da Rádio Itatiaia, Rafael Silva e Douglas Coutinho também já estão de malas prontas para deixar o Cruzeiro. O Cruzeiro, esse ano, gastou cerca de 10 milhões de dólares com contratações. 9 destes 10 milhões foram na semana passada, com Ábila e com Sobs. O outro $1 milhão foi investido no Pisano, que foi meramente um negócio de oportunidade, já que o Independiente, né, tinha uma dívida com o Cruzeiro de $700 mil referente ao empréstimo do Farias. Enfim, no mais, além de dar esse recado, eu gostaria de dizer uma coisa para o torcedor do Cruzeiro. Não percam a humildade. Ao contrário do que disse, né, o Henrique Portugal, cruzeirense fanático e que escreve no Super Esporte sobre o Cruzeiro, eu quero sim que os torcedores sejam ranzinzas e que tenham muita cautela para analisar a evolução no Cruzeiro. Nenhum time que passou por uns primeiros semestres tão ruim sai impune. Nenhum. Lógico que eu percebo evolução tática, evolução técnica, mas é que uma equipe que está em formação e tem se encontrado no final do mês de junho, é totalmente normal oscilar no Campeonato Brasileiro. E essa oscilação inclui uma derrota para a Chapecoense fora de casa. Bom, no mais, gostaria de lembrar, né, para a torcida do Cruzeiro, sempre dê apoio aos jogadores, ao treinador, presença no estádio em massa, mas nunca subam no salto e falem de G4 e título com o time em formação. Bom, esse era meu recado. Agora, analisando sobre o jogo de ontem, o juiz realmente, né, alguns disseram que foi juiz caseiro, mas eu discordo, acho que foi muito ruim mesmo, é ruindade.
despreparo total. A única preparação que o juiz teve na partida foi passar um gelzinho no cabelo e só. Mas não posso colocar a culpa no juiz também, né? Acho que o Cruzeiro realmente oscilou, tá vindo em uma crescente e mesmo assim pode oscilar como oscilou ontem. Uma derrota que para o nível do Cruzeiro não é normal, mas acontece. Time feito de escolhas erradas no início do ano, paga o preço agora no meio, mas que felizmente se achou com um treinador que conseguiu 2 contratações boas, digo-se de passagem, né? Pelo menos no papel. Contratações que a gente não pode reclamar da diretoria. E eu acho que o problema do jogo de ontem, olha que curioso, o problema foi o Cruzeiro ter feito o primeiro gol tão rápido, com uma facilidade muito grande. Sabendo que a Chapecoense vinha de uma goleada, maior goleada do time na Série A, né, 5-1 pro Sport. Então, meio que tentaram sentar no resultado e acabaram se dando mal, tomando gol de Kimps, né? Posso encerrar meu comentário aí, Luciano? Pianete, é complicado. Vamos por partes aí. Você dividiu seu comentário em 2 partes. Primeiro, a respeito do trabalho da diretoria no começo do ano, né? As contratações. De fato, o Cruzeiro só gastou mesmo dinheiro com a contratação do Pissano, mas de fato foi uma contratação de oportunidade, né? Já que o Independiente devia ao Cruzeiro uma grana a respeito do contrato do Paris, contrato de empréstimo, que eles estavam nos devendo, e acabamos colocando o Pissano aí de contrapeso, né? Então, a respeito das contratações no começo do ano, acho que já está bem claro para todo mundo, né? É uma situação bem difícil de a gente colocar no papel hoje, porque foi o Cruzeiro teve um começo do ano muito difícil, né? Com escassez de recursos, com ajuste aí no orçamento, e a gente acabou tendo que engolir reforços do nível de Sanches Minho e afins. E a gente, as contratações do Cruzeiro, no começo do ano, o Cruzeiro só trouxe jogador mediano, né? O próprio Sanches Minho, que é um jogador que eu gosto de citar bastante, é um jogador argentino que não se firmou em lugar nenhum onde passou, sempre foi um jogador mediano, mas que como estava encostado, né, não estava atuando no seu time, ele tinha contrato com o Torino e estava sendo emprestado, ele acabou mantendo o futebol dele sempre mediano aqui no Cruzeiro. Então as contratações do começo de ano realmente, na minha opinião, e concordo com você, Paulo, foram um fiasco. Agora, a respeito do jogo, concordo também a respeito do juiz. Ao meu ver, o Cruzeiro começou ali com gol no começo do jogo, né, fazendo uma marcação-pressão logo no começo, e conseguiu marcar por volta de 5 minutos do primeiro tempo, mas após isso o juiz já ficou aí distribuindo seus cartões, né? Então isso, ao meu ver, travou um pouco o futebol do Cruzeiro, que ficou bastante acanhado, né? O Cruzeiro vinha com a marcação alta e ficou um pouco acanhado com excesso de cartões amarelos. Parece que os jogadores ficaram ali com medo de fazer essa marcação alta, manter o estilo de jogo e tomar um outro cartão amarelo e acabar sendo expulso. O fato foi que o Mike acabou sendo substituído no intervalo. Também teve agora um papo hoje de que ele teve uma lesão, né, um desconforto muscular, e por isso também foi sacado. Mas a gente percebe aí, através dessas situações, através de situações também como a contusão do Henrique, né, que é um jogador muito regular com o Paulo Bento, a contusão dele e a entrada do Gino enfraqueceram bastante o meio de campo do Cruzeiro, e a partir daí começou tudo a desandar. Antes de chamar o Vitor Paixão, eu quero já ver as primeiras participações aqui no Twitter com a hashtag RádioGDG. Você pode participar aqui conosco também. O Paulo Barbosa dando boa noite aqui pra gente e falando: a diretoria para contratar numa velocidade de tartaruga. Eles não sofrem como nós torcedores, por isso eles fazem isso, né? Então, o Paulo dando aí seu pitaco
para a diretoria que não sente na pele. Eu não concordo muito, né? Porque a diretoria, assim como nós, são também torcedores do Cruzeiro, então eles às vezes são até mais cobrados por isso, né? Porque além de serem torcedores, eles também têm a responsabilidade de ter o Cruzeiro ali na mão, de montar o elenco, de assumir as responsabilidades do clube do tamanho do Cruzeiro. Então, a gente tem que cobrar, assim, óbvio, a diretoria tem total culpa nas contratações, os fiascos que o Cruzeiro vem apresentando nesse primeiro semestre, mas também a gente não pode pesar muito a cobrança para quem quer que seja. O Ananias, que está no nick dele, né? Não sei se esse é o nome dele, Ananias, hashtag Rádio GDG, boa noite. Tenho logo uma pergunta: quem é Bruno Ramires? É jogador de futebol? Então, aí já deixando sua corneta também aqui com a gente. O Bruno Ramires é um jogador que eu tenho minha opinião formada sobre ele, mas eu vou deixar esse comentário pro Vitor Paixão, que está doido para falar aqui sobre o Bruno Ramires. Então eu vou deixar esse comentário para ele. E também o Azul de Minas, sempre participando aqui com a gente na rádio, falando, discordo totalmente do analista. Creio que seja o comentário inicial. O time pode chegar ao G4 sim. Todos os times estão oscilando, uns mais que os outros. Uns mais, outros menos. Eu concordo com o Azul de Minas. O Cruzeiro é um time agora em formação, né? O time agora em julho, estamos entrando em julho, o Cruzeiro em formação ainda. Então isso expõe bastante a falta de planejamento, o planejamento mal feito do Cruzeiro no início do ano, que vem se encontrando só agora, depois de alguns ajustes e contratações que a gente já vem cobrando desde o início do ano. Então já quero chamar aqui para a mesa de debates também meu amigo Vitor Paixão, que está fazendo sua estreia hoje no programa. Vitor, eu quero perguntar para você, eu sei que você está doido para falar sobre Bruno Ramires, mas também quero deixar aberto uma situação. No programa de segunda-feira, que eu participei também com o João Henrique, ele me perguntou a respeito dos volantes do Cruzeiro, se seria uma boa, estava sendo especulado, a troca do Cruzeiro, do Ariel Cabral e o Pissano no Emanuel Mas, de São Lourenço, e ele me perguntou se seria ou não uma boa também a ida, além do Pissano, do Ariel Cabral, se o Cruzeiro ficaria sem opções para volantes, né? Então, na segunda-feira eu discordei, né? Eu falei que o Cruzeiro já tem seus volantes ali titulares bem definidos, mas que se fosse contratar alguém, seria para contratar mais para reserva. Então eu já quero voltar atrás desse meu comentário, porque ontem a gente já viu uma situação ridícula do Henrique saindo, a gente ficando sem cobertura. Então eu quero deixar essa situação para você, Vitor, para você comentar aqui com a gente, óbvio também a sua avaliação sobre o jogo de ontem, mas quero enfocar na posição de volante do Cruzeiro, que a gente vem encontrando aí dificuldades com as peças de reposição. Então deixo minha boa noite, está aberta a sua participação, Vitor. Boa noite. Boa noite, galera da Rádio Guerreiro dos Gramados, boa noite, ouvinte. Vou falar primeiro e liberar toda a minha raiva do Bruno Ramires. Bruno Ramires, eu não entendo como é titular do time do Cruzeiro. Desculpa empresário, desculpa familiar, desculpa até mesmo o Bruno, mas é difícil entender e eu não consigo até então saber como ele consegue vestir a camisa azul tão pesada e ser titular. O Bruno Ramires nunca foi nem um bom volante na base. Aliás, foi um bom volante na base, mas desempenhou sua função apenas. Poderia sim subir para o profissional, mas ser emprestado, né, ganhar experiência em outro clube. Eu vendo o Bruno Ramires, eu lembro do Lucas Silva. O Lucas Silva, quando subiu para o profissional do Cruzeiro, o Lucas Silva teve uma... Já dava para a gente ver que ele era diferenciado na base. Era um volante muito bom na saída de bola, sempre chutando bem de fora da área, fazendo gols. E quando ele subiu para o profissional, o Lucas Silva foi rapidamente emprestado para o Nacional.
se eu não me engano, foi o Nacional de Nova Serrana, porque é um time de empresário, né? Tem o Nacional de Nova Serrana e o Nacional de Muriaé. Mas, tanto faz. O Lucas Silva foi emprestado assim que subiu pro profissional, para depois voltar para o time do Cruzeiro e assumir a titularidade. Estamos falando aqui que é o Nova Serrana, Nacional de Nova Serrana. Voltando aqui ao meu comentário, o Lucas Silva, só depois que assumiu a titularidade no Cruzeiro, só depois de ser emprestado. E olha para que ele foi emprestado, pro Nacional. O Bruno Edgar tem a oportunidade, que eu nem falo nem Bruno Ramires não, que é um desrespeito ao Ramires, é um desrespeito. O Bruno Edgar tem a oportunidade de ser emprestado por Sport, já que o Cruzeiro faz alguns empréstimos pro Pernambucano. Tem a oportunidade de ser emprestado pro Santa Cruz para disputar a Série A. Foi uma oportunidade que o Lucas Silva não teve e o Bruno Edgar tem. E para que o cara vai continuar no time titular fazendo raiva? Porque ele faz raiva. Ele não é volante para ser titular do Cruzeiro. E ontem no jogo contra o Chapecoense, a gente viu que a gente não queria ver em nenhuma situação, nenhum jogo do Cruzeiro. Bruno, Edgar e Gino, os dois jogando junto, é triste, né? É uma situação para lamentar. Eu escrevi na minha coluna sobre os erros do Paulo Bento. Não estou falando que o Paulo Bento não vai dar certo, não estou criticando o trabalho, não estou criticando o projeto do Paulo Bento. Mas esse é um erro do Paulo Bento, insistir num jogador que não dá certo. Ontem, na hora de escalar o Cruzeiro, tinha o Ariel Cabral no banco, que é o que eu vou falar mais tarde, se realmente o Cruzeiro deve trocar ele. Mas tinha o Ariel Cabral é muito superior ao Bruno Edgar. Muito superior mesmo. Não tem nem comparação. O quanto o Ariel Cabral jogou ano passado, principalmente depois da entrada do Mano Menezes, com o que o Bruno Edgar joga no Cruzeiro, que é nada, né? E após a saída a lesão do Henrique, teve pessoas que até comentou que o Henrique fez drama. Eu não sou médico, então eu não posso atestar nada. Não sei se ele realmente sofreu uma lesão, porque eu não sou médico. Sou torcedor, sou apenas torcedor. Então, mas o que eu quero chegar, que deve ser triste pro Paulo Bento, né? Perder seu primeiro volante, olhar pro banco, quem que tem? Gino. É realmente muito triste. Aí entra num erro da diretoria, que investiu, igual eles estão falando, 10 milhões, sendo que 1 milhão foi pro Pisano. Mas não trouxe nenhum volante bom. O Cruzeiro precisa de um volante bom. Nos últimos anos, o Cruzeiro nunca teve um bom primeiro volante. Teve o Fabrício, depois veio, nesse período, teve o Henrique também, o Newton e o Williams, que desempenhava bem a função de cão de guarda. Mas todos os outros primeiros volantes que o Cruzeiro traz, que no caso seria o cão de guarda, chega e vai embora e é muito criticado. Tô lembrando aqui agora do Rudinei, tô lembrando do Rudinei, tem o Gino, né, agora, Seymour. Tanto primeiro volante horroroso que o Cruzeiro contrata que eu não consigo entender da onde que eles tiram esse cara. Agora, o Bruno Edgar, continuando a falar dele, eu não sei se é um primeiro volante, porque ele não desempenha a função de primeiro volante e nem a função de segundo volante. É o que me deixa mais bravo com ele, é por causa disso. Ele não tem uma função definida dentro do meio-campo celeste, não tem uma função. Ele não faz a função nem de primeiro volante, nem de segundo volante. O que ele é? Ele parece ser um mero telespectador com alguns privilégios, diferente da gente, né? Porque ele entra no campo, recebe para entrar no campo e só assistir o jogo. Agora, eu gostaria também de fazer uma crítica ao William. Porra, William, que isso? Eu não entendo. Você quando tá marcado, eu sei que, não sei se ele vai estar escutando, mas o William quando tá marcado não consegue fazer nada que presta, enquanto os outros atacantes tentam jogar, principalmente a Arrascaeta, que é o meio atacante,
joga em função de você, joga em função do William no caso, e o William não consegue arrumar nada. Então, e o William é um bom jogador, muito bom jogador. Agora eu vou falar sobre o Ariel Cabral nessa especulação, né, envolvendo o Emanuel Mas. O Emanuel Mas é um jogador argentino, né, do São Lourenço. A gente deu para perceber como o estilo de jogo dele quando o São Lourenço eliminou o Cruzeiro na Libertadores de 2014. 2014. Então ele é um lateral esquerdo muito, muito rápido e a gente precisa de um jogador para essa função. Trocar o Ariel Cabral eu acho que não seria o caso. Acho que o Ariel Cabral tem muito para jogar no Cruzeiro. Não trocaria. Acho que o Ariel Cabral é um bom jogador, será muito útil para o restante do campeonato, enquanto o Pisano é aquele típico jogador de YouTube. Eu fiz a brincadeira mais cedo em off, mas parece que realmente um jogador de YouTube. Parece que o Thiago Escuro, nele nem fez aquela análise que ele faz de desempenho, não. Parece que ele jogou lá pisando no YouTube, pesquisou e contratou. Tudo bem que é por causa da dívida que o Independente tinha com o Cruzeiro a respeito do Farias, né? Devia, acho que 700 mil, foi falado, 700 mil, né? E mandou o Pisano pra gente. E o Pisano até agora não tem rendido. E é aquele jogador que a gente fica na esperança. O Pisano é titular, vai jogar bem, e nunca joga bem. Então nós, torcedores do Cruzeiro, temos depositado uma esperança no Pisano que ele não tá, e ele não tem rendido. Então acho que poderia sim ser envolvido em um negócio, principalmente se for no Mas, porque o Cruzeiro precisa muito de um lateral esquerdo. O Brian é o único lateral esquerdo do time. Eu também, outra coisa que eu não entendi, não gostava do Sanchez Minho, sinceramente não tinha nenhum agrado com ele, mas eu acho que o Cruzeiro não deveria ter mandado ele embora. Acho que fui meio polêmica agora, acho que alguns torcedores vão reclamar, mas vou explicar. O Brian é o único lateral esquerdo do Cruzeiro. Pode ser que jogue o Alano improvisado, mas o Alano não é lateral esquerdo, o Alano é atacante. O Brian, então, é o único lateral esquerdo do atual elenco do Cruzeiro. Ele pode jogar mal à vontade, que não vai ter ninguém para entrar no lugar dele. Ele não vai ser sacado se jogar mal. O Cruzeiro não pode tirar o Brian nesse momento. Mesmo se ele jogar mal, não vai ter nenhuma sombra para ele ali. Então, eu acho que o Cruzeiro fez errado em mandar embora o Sanchez Minho. Deveria ter mantido ele para ser pelo menos a sombra do Brian. Ou então, já que envolvido numa negociação, o Fabrício foi embora, também poderia ser a sombra do Brian. Mas não estou falando que esses jogadores, tanto o Sanchez Minho quanto o Fabrício, mereçam vestir a camisa do Cruzeiro, porque o Fabrício é ridículo, péssimo dos péssimos. O Sanchez Minho, que era outro que parece ser contratado pelo YouTube, e agradou a torcida, hein? Ninguém conhecia o Sanchez Minho, mas agradou todo mundo, porque quando eu cobri a contratação do Sanchez Minho, a torcida foi a delírio no Twitter, no Facebook, e ele não rendeu o esperado, um péssimo jogador. Mas acho que ele poderia ser uma sombra pro Brian. Agora eu passo a bola para você de novo, Luciano. Victor, é complicado a gente analisar as contratações do começo de ano, que a gente viu que foram desastrosas, né? Então foram muito mal planejadas, vamos falar a verdade. Mas você, no seu comentário, você falou a respeito da lateral esquerda, que o Brian é a única opção do Cruzeiro. Saiu hoje nos portais aí, de esportes a notícia da intenção do Cruzeiro em contratar o lateral Edmar do Rio Ave. Então é um jogador aí que foi revelado no próprio Cruzeiro lá em 2006 e que hoje está com seus 31 anos
e estava lá no time de Portugal em indicação do Paulo Bento. Então a gente tem que esperar para ver como vai desenrolar essa negociação e também ver como vai ser caso ele venha, né? Então, mas é um jogador aí que vendo aqui no Super Esportes a participação de um jornalista lá de Portugal que acompanhou de perto aqui as passagens dele lá pelo Rio Ave. Tem aqui palavras do jornalista lá de Portugal falando sobre o Edmar, que ele é sólido a defender e potente a subir. É um jogador que dá estabilidade e tem bom rendimento. Então, e no Rio Ave fez até esforço para segurá-lo, mas não conseguiu, né? E que teria alguns times da Europa com interesse em contratar o jogador. Então, é um jogador que a gente não conhece a princípio e que a gente não sabe como receber essa notícia. Queria, então, já ver novamente aqui a participação dos ouvintes na hashtag GDG. Tem muitos ouvintes aqui mandando a sua participação, então vamos fazer mais uma rodada. Nós perguntamos no nosso Twitter quais foram os destaques positivos e negativos do Cruzeiro no jogo de ontem contra a Chapecoense. No meu ver, vou comentar aqui, no meu ver não teve destaque nenhum, a não ser o Arrascaeta. O Arrascaeta fez um bom jogo. O que você acha, Paulo? Você acha que o Arrascaeta jogou bem? O Cruzeiro teve algum outro destaque? O que você acha da zaga também? A zaga, acho que foi motivo de enquete também. A zaga do Cruzeiro, com o Fabrício Bruno e o Bruno Viana. São dois jogadores também que eu não gosto muito. Acho que deveriam ter mais experiência, porque são muito ingênuos. Mas o que você acha, Paulo? Bom, vamos por partes. A princípio, eu gostaria de responder o Azul de Minas, né? Primeiro, agradecer a participação dele. Ainda bem que ele discorda de mim, né? Se não houvessem discordâncias, o mundo seria uma bosta. Perdão a palavra, seria muito chato. Mas só terminando a resposta para ele, na verdade, eu não disse que o Cruzeiro não pode chegar ao G4. Eu disse que o Cruzeiro não deve pensar no G4. Pra mim, falta humildade pro Cruzeiro. Muitas vezes, sabe? E principalmente pra torcida. Nós que acompanhamos o esporte pelo Twitter, principalmente, né? A gente sabe como é que é a reação do torcedor. No sábado, quando o William fez 2 gols, eu tuitei que, ok, o William fez 2 gols, mas não vamos esquecer do ano horrível do William, que esses 2 gols não apagam esse ano terrível que o William vem fazendo, e não sei o que, e muita gente me xingou. Me xingou, principalmente as mulheres, né, que amam o William. E deu 72 horas, o William... Não, mentira, deram mais 72 horas, que foi no jogo do sábado. Mas enfim, na quarta-feira seguinte, o William tem atuação ridícula. Quer dizer, o anormal não foi a atuação, não tem sido as atuações dele. Anormal é o William jogar bem. O nosso colega de Guerreiro dos Gramados, o Emerson, levantou os números do William em uma coluna recente e mostrou o baixíssimo nível do William. Entrando em times encaixados como em 2013, 2014, até o Bruno Ramires joga. Ele fez 8 gols, deu algumas assistências, não sei o que, mas quando precisou dele, não fez. Felizmente ele funcionou em 2015, que pra mim sim, foi uma fase totalmente fora da curva, aqueles gols com o Mano Menezes, fase de artilheiro. O William não é esse camisa 9, nunca foi, nunca será. Então, eu gosto do William como um jogador coadjuvante, um jogador para elenco e aquele cara para complementar. Sempre entra no segundo tempo, que começa um jogo pelos lados do campo, um time mais encaixado. Esse é o William que eu gosto. Enfim, falando agora, respondendo você, Vitor, sobre o jogo de ontem, o Arrascaeta, é difícil você pensar um jogador de um time que não teve uma atuação tão convincente, né? Pensar um jogador e falar, esse aqui foi mal, esse aqui foi bem. Num contexto geral, o Cruzeiro começou bem, e verdade seja dita, né? Embora tenhamos criticado horrores o Henrique, e com razão,
A saída do Henrique ontem foi primordial para o futebol do Cruzeiro cair, principalmente, né? Eu nem diria que foi a entrada do Federico Gino ou a inoperância do Bruno Ramires, que para mim tem a sua importância no Cruzeiro. Ele não é um dos principais jogadores, talvez um segundo reserva legal, mas no jogo contra o Palmeiras e contra a Ponte Preta fez uma partida consistente, deu segurança na defesa. Para mim, para um time em formação, isso já é ok. Eu acho que é difícil você pensar esse jogador. O Arrascaeta começou bem. Ele, inclusive, semi-deu assistência, né? Acabou que a bola desviou no zagueiro antes do Pisano empurrar para dentro. Mas é difícil. É muito difícil. Bruno Viana e Fabrício Bruno são dois jovens jogadores. O Bruno Viana jogou a copinha retrasada e o Fabrício Bruno jogou essa copinha passada agora. Então é muito difícil você colocar garoto assim na fogueira. Isso eu vi dando certo uma vez, que foi com o Fluminense em 2009, que tinha o Fred, o Diego Cavalieri, se eu não me engano, e 9 garotos no time. O time saiu, conseguiu, mas, né? É difícil. A gente sabe que nem todo time com garoto consegue encaixar, e o Cruzeiro não foge dessa realidade, né? Muito difícil, acho que só o Santos, né? O Santos tem aquela magia na base, esses meninos da Vila que são sensacionais. Vitor Bueno jogando horrores. Enfim, agora, Vitor, eu vou passar a bola para você e já vou deixar um pitaco para você comentar sobre, principalmente, o jogo, né, contra o Vitória. Jogo 11 horas da manhã, tomara que a torcida do Cruzeiro marque presença, já são mais de 30 mil ingressos vendidos. Queremos pelo menos 40 mil torcedores no Mineirão, acho que seria bacana. Vai ser a apresentação do Rafael Sobis, né? Acabou que passou batido o Sobis, que já está no Cruzeiro aí há algum tempo, já vem sendo especulado, mas hoje realmente assinou o contrato. Então será apresentado no domingo no Mineirão. Eu gostaria de saber a sua perspectiva para o jogo. Se o Cruzeiro oscilar novamente contra a equipe do Vitória, se para você vai ser normal ou se para você já é preocupante. E também o placar, né? Qual o seu placar para esse jogo? Eu acho que o Cruzeiro vai bem para essa partida contra o Vitória. Agora é no Mineirão, nossa casa, torcida lotando. Se olhar os números, não parece que vai bem não, porque o Cruzeiro ganhou só uma partida do Mineirão, que foi na rodada passada contra o Palmeiras por 2-1. Mas nós ganhamos do líder dentro de casa. Nós não ganhamos de um time qualquer, nós ganhamos do Palmeiras, que vem fazendo o melhor campeonato até então. Eu acho que, você me perguntou qual que é o meu placar para o jogo, eu acho que o Cruzeiro vai ganhar do Vitória com certa tranquilidade. Acho que 2-0, 3-0, por aí. Mas com a casa lotada, com o Mineirão lotado, já tem muito ingresso confirmado, muitas pessoas confirmadas para o jogo, muito torcedor confirmado, né? Como você disse, 30 mil. Eu acho que vai dar certo sim, o Cruzeiro vai ganhar do Vitória, mesmo com o Vitória tendo um elenco de razoável para bom. O elenco do Vitória não é um elenco maravilhoso, não é um elenco bom, não. Mas para um time médio que é o Vitória, que o Vitória é apenas um time médio, não um time grande, tem um elenco até razoavelmente bom. O Vitória agora está em 13º lugar com 16 pontos. Se a gente fazer a análise, porque até então a gente estava falando se o Cruzeiro ganhasse do Chapecoense, nós poderíamos pensar em G4, pensar em título. Quando nós ganhamos do Palmeiras, já tinha torcedor falando em título. O Vitória tem mais pontos que a gente, então tem mais chances. Isso em números. A camisa também pesa. O Vitória não é um time tradicional. Mas se fosse em números, o Vitória tem 16 pontos, está na nossa frente e está apenas 4 pontos do G4. Mas o Cruzeiro é gigante, a camisa pesa sim, o Cruzeiro é tradição e a torcida vai fazer com que o time vença, tenho certeza. Não é palpite de torcedor não, é palpite de quem acompanha futebol. O Cruzeiro não vai perder para o Vitória em casa, ele não vai empatar, vai ganhar.
E podem anotar o que eu tô falando. Tem gente que acha que eu tô dando pitaco de torcedor, tô iludido. E não vou zicar o time não, o Cruzeiro vai ganhar. Então, eu vi vocês comentando a respeito já do jogo contra o Vitória. O jogo domingo às 11 da manhã. Então, um horário que tinha ali uma presença de torcedor. Tivemos aí uma parcial de vendas para o sócio antecipada, uma parcial com uma procura bastante grande. E amanhã começa a venda de ingressos para o torcedor comum, né, o torcedor não sócio, nas bilheterias. Então a expectativa é de um grande público para o Cruzeiro, no jogo Cruzeiro e Vitória no domingo. Eu gostaria aqui de falar a respeito dos jogos que estão acontecendo, porque eles afetam bastante a posição do Cruzeiro na tabela, né? Então agora estão jogando o Palmeiras contra o Figueirense, o Atlético Mineiro contra o Botafogo e também a Ponte Preta ganhando do Santa Cruz. Com esses resultados, atualizando a tabela aqui no Globo Esporte, o Cruzeiro está se mantendo ali na 14ª posição, né? O Palmeiras está vencendo o Figueirense 4-0, é um bom resultado para a gente, que segura o Figueirense com 14 pontos e não mantém o Figueirense para não passar o Cruzeiro. A Ponte Preta vai vencendo o Santa Cruz por 3-0. O Santa Cruz aí com 11 pontos, se vencesse, poderia chegar à nossa pontuação, dependendo aí dos critérios de desempate, né? A Ponte Preta ganhando, saiu dos 14 pontos que a gente se encontra e passando aí para 17 pontos. O Atlético já vai vencendo o Botafogo por 1-0. Então esses jogos influenciam diretamente aí na tabela do Cruzeiro no campeonato, né? Então, já cercando um pouco mais do jogo contra o Vitória, o Cruzeiro vai aí com a expectativa da apresentação do Rafael Sobis, né, no Mineirão. A gente não pode esquecer do Rafael Sobis, né? O Paulo estava falando sobre o William, sobre o fã-clube do William, das meninas, mas o Rafael Sobis também vai ter um bom fã-clube aqui, e vai ser a mesma coisa que aconteceu com o William. Eu tava brincando mais cedo com a galera do grupo. O William foi assim, entrou, não era tanto destaque naquele time de 2013, começou a jogar bem, chegou a ondinha do bigode, as meninas fizeram fã-clube, ficaram aquele alvoroço. O William começou a jogar muito bem, e volta de novo em 2014, porque o William, reparem pra vocês verem, o William é jogador de segundo semestre. O William sempre no primeiro semestre, em 2013, não estava no Cruzeiro. Chegou em 2013 no segundo semestre, jogou. 2014 não fez nada no primeiro semestre. No segundo semestre, jogou muita bola. Foi até que após aquela partida contra o Santos, aquela semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro empatou 3-3. 2015, primeiro semestre, ele não estava fazendo nem gol. Chegou no final do ano, principalmente com a entrada do Mano Menezes, começou a jogar muita bola. E não sei se eu posso falar que voltou a ser o William de sempre, porque o William de sempre é essa irregularidade. O Ananias Borracho comentou: o Bigode não é jogador para chamar responsa, e sim para ser um adjuvante. Eu concordo com ele em partes. No atual time do Cruzeiro, o William deveria chamar responsa, porque é um time médio, não é um time tão bom e é um time médio, não é um time tão bom e precisa de um jogador do nível do William para chamar responsabilidade. Já naquele elenco 2013, 2014, o William era realmente um coadjuvante. Mas falando do Sobis, eu acho que vai agregar valor sim, é uma boa contratação. Se jogar o que jogou lá no clube no Tigres do México, vai ser sim uma boa contratação para o Cruzeiro. Da mesma forma, penso que o Ábila também pode ser uma boa contratação. Teve uma boa passagem, uma boa temporada pelo Huracan. Então eu estou esperançoso com essas duas contratações do Cruzeiro. Passa a bola para vocês novamente.
Vitor, a respeito do William, ele chegou jogando bem no Cruzeiro, né? Chegou no segundo semestre de 2013 e já chegou com grandes atuações, tomando aí em algumas oportunidades a posição que era do Dagoberto, né? O Dagoberto chegou com grande nome no Cruzeiro, com grande status no Cruzeiro, e acabou se contundindo e o William foi ganhando espaço desde 2013. Então, já estamos encaminhando aí para o final do nosso programa, né? Eu gostaria aqui de, então, falar a respeito das enquetes, né? Vou voltar aqui nas enquetes para ver os resultados finais. A gente perguntou nas suas enquetes durante o dia, e você votou, e agora a gente faz os resultados. A primeira enquete: qual nota você dá para a atuação do time contra a Chapecoense? O resultado final: a maioria, 62%, dá nota 4. Então a galera bem satisfeita. Segunda enquete: o time evoluiu em relação ao jogo contra o Palmeiras? 47% não, regrediu muito. Então, mostrando novamente a insatisfação da torcida. A enquete 3: você aprovou a atuação da dupla de zaga, Viana e Fabrício, ontem? A maioria, 36% não, nenhum deles foi bem. Eu tenho a minha opinião a respeito da zaga. Para mim, a zaga não teve atuação assim como vem sendo tratada pelos torcedores, mas, enfim, a opinião é de cada um e eu não concordo, mas esse é o resultado da nossa enquete. E, novamente, o Mike, não jogando domingo, quem você escalaria para a direita? Eu não estou conseguindo enxergar aí a parcial, mas seria... As opções seriam Lucas, ideal improvisado, outro improvisado, e tentaria o 3-5-2, seria a última opção. Tem a enquete: sim, que você aprova os jogos domingo às 11 da manhã, sim, não, tanto faz. Para mim, os jogos às 11 horas da manhã foram um acerto aí da CBF, que vem dando certo e atraindo famílias aí para os estádios e também aumentando a média de público dos jogos do Campeonato Brasileiro. Isso é muito bom, né? Então, chamando a última participação aqui dos ouvintes pela hashtag Rádio Energia, você participou aí com a gente durante a rádio, que é feita de torcedor para torcedor. O Ananias aqui novamente falando sobre o William, né? O William Bigode. O Bigode não é jogador para chamar responsa, e sim para ser sempre um coadjuvante. Uma opinião forte, né? O William realmente não consegue fazer uma temporada inteira de regularidade, então é um jogador que tem potencial, mas a gente não sabe quando o William vai engrenar na temporada, né? Então ele sempre mantém ali uma regularidade para segundo turno. Novamente aqui o Azul de Minas participando com a gente. O Cruzeiro não negocia com o Emanuel Mas, informações de setoristas argentinos. Sobrou para nós o Edmar. Então Edmar, aí vamos ver como é que vai ser o decorrer dessa negociação, se vai para frente ou não. E se chegar, vamos ter cuidado aí para avaliar, porque foi indicação do Bento. Então, como a indicação do Bento, a gente não sabe ainda como avaliar o jogador. Então, eu já queria deixar meu abraço aqui, chamar as considerações finais da nossa mesa de debate. O pessoal que participou aqui com a gente hoje, o Paulo Pianetti e o Vitor Paixão. Quero chamar aqui primeiro o Vitor. Vitor é a primeira participação dele na rádio, estreante da noite. Vitor, abro o espaço aqui para você dar seu boa noite. E um prazer debater com você. Espero que você possa participar conosco novamente daqui para frente, e está aberto espaço para a sua despedida, Vitor. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de despedir, primeiramente agradecer a oportunidade, agradecer o Luciano, que também foi a estreia, né, Luciano? Como apresentador, muito bacana. Gostaria de agradecer ao Paulo, que foi o outro comentarista, a oportunidade do Sidney, que é o diretor, e agradecer a todos os ouvintes. Chegando uma informação aqui no meu ponto, que o Sidney é produtor, Paulo Costa diretor. Mas eu gostaria de agradecer a todos vocês e deixar uma boa noite para
o ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. Até mais e até a próxima. Se é que vai ter uma próxima, né? Espero que tenha. Com certeza teremos próximas, sim, Vitor. Você sempre, como diz o nosso guru aqui da rádio, o João, você sempre aí podendo engrandecer nosso debate. Deixa o convite também para as próximas oportunidades para você participar aqui conosco. Então deixo aqui também minha boa noite ao Paulo Pianesti, que participou aqui com a gente, sempre com comentários esclarecidos, né, dando sua opinião, mas também sabendo colocar sua opinião e fazendo sua análise sobre o jogo. Eu queria deixar minha boa noite, então, Paulo. Está aberto espaço para você se despedir. Tenha uma boa noite e até a próxima, Paulo. Luciano, boa noite para você, boa noite, Vitor, boa noite, Sidney. Não poderia deixar de cornetar o nosso produtor, já que todo santo dia no nosso grupo de WhatsApp, no Twitter, uma corneta atrás da outra, nós já estamos de saco cheio. Falou, Sidney. Muito obrigado pela participação, estamos sempre à disposição, né? Muito bacana, se pudesse a gente levava esse programa até 3 horas da manhã só falando sobre o Cruzeiro, mas infelizmente não podemos. Então eu me despeço com um último comentário sobre o time do Cruzeiro. Informação, né? Todos já devem saber que o Manuel já fez a transição da preparação física para o campo. O zagueiro já está treinando normalmente com os atletas, com os outros atletas, igualmente o Robinho e o Marcos Vinícius. Talvez poderemos ter os 3 jogadores, Marcos Vinícius, Manuel e Robinho, relacionados para o jogo de domingo às 11 horas da manhã contra o Vitória. Não é certeza. E o Cruzeiro vai ganhando opção, né, Luciano? Com a saída de alguns jogadores importantes do departamento médico, algumas opções vão surgindo, principalmente na defesa, né? A gente aguarda o Dedé, mas até então acho que o Manuel formaria uma boa dupla de zaga com o Bruno Viana. E o Robinho até machucado, pega essa vaga do Bruno Ramírez com o pé nas costas. Embora eu volto a dizer, né, eu não acho que o Bruno Ramírez seja todo esse inútil, esse energúmeno do futebol. Acho que ele tem sua importância sim, mas não pode ser titular do Cruzeiro. Boa noite, ouvintes, um abraço e até a próxima. Boa noite, Paulo. Então, um prazer sempre debater aqui com você. Não é a primeira vez que a gente participa da rádio juntos, então espero sempre contar aí com a sua parceria também de Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Eu quero me despedir lembrando que a rádio ela é ao vivo. A gente tem a rádio fixa segunda-feira, sempre de segunda-feira às 21 horas. Esse é o horário fixo da rádio. E às quintas-feiras a gente também tem, quando tem jogo do Cruzeiro no meio de semana, que foi o caso dessa semana. Na semana que vem não teremos jogo do Cruzeiro no meio de semana, então o Sidney aqui tá me informando aqui na retaguarda que tendo ou não jogo vai ter rádio sim, então vamos pra luta. O Sidney puxando a orelha de todo mundo, fazendo todo mundo trabalhar. Isso aí, Sidney, eu gosto de ser mesmo. Então na próxima segunda-feira já devemos ter a volta aí do João Henrique, né, que já deve ter melhorado, não vai pegar mais atestado como aconteceu hoje. Então melhora João Henrique Castro, sempre um prazer substituí-lo também aqui na rádio. Espero ter correspondido à altura o João, que é, como eu disse, o melhor apresentador de rádio online do Brasil, o guru de todos nós. Então eu quero deixar aqui minha boa noite, lembrando que a rádio é ao vivo, segunda e quinta-feira, mas ela também é gravada e você pode ouvir no nosso site, radio.guerreirosgramados.com.br. Você entra lá e pode também ver as rádios antigas que a gente também sempre coloca no YouTube, né? A gente a gente está passando aos poucos o nosso acervo de 3 anos de rádio para o YouTube. Então você pode pesquisar também no YouTube Rádio GVG, que você vai encontrar lá pessoas que já participaram aqui com a gente, diretores do Cruzeiro. O Bruno Vicentim já participou aqui com a gente,
a respeito do Henrique ontem, que ele saiu do jogo, foi para o hospital. Então o Cruzeiro já voltou aqui para BH, né? O Henrique voltou, teve alta do hospital, mas vai ser reavaliado para ver se tem condições de jogo domingo. Então o Henrique ainda não é peça garantida para domingo, vai depender da avaliação médica. O Henrique teve uma pancada na cabeça. E pancada na cabeça não é uma coisa simples, a gente tem que entrar mesmo no detalhe, porque às vezes o cara pode não sentir na hora, mas pode ter alguma coisa interna ali que daqui a uns dias pode afetar até a sua própria vida. Então a gente tem que preservar a vida dos nossos atletas, preservar a integridade física dos nossos atletas. O Sobe chegou hoje com o discurso julgando para a torcida, né, marqueteiro que só, falando aqui no Globo Esporte, da torcida do Cruzeiro, que sempre o fez sofrer quando chegou aqui para enfrentar o Cruzeiro, e também julgando para a torcida mesmo o Sobis, que pode ser, na minha opinião, um bom reforço para o restante da temporada. Então, deixo meu boa noite a todos os ouvintes. Me despeço agora lembrando que a rádio é feita de torcedor para torcedor. Meu nome é Luciano Batista, apresentando aqui hoje a rádio, produção de Sidney Júnior, direção de Paulo Costa, sempre competente aí com a gente também. Comentários hoje tivemos de Paulo Pianetti e Victor Paixão. Então deixo minha boa noite aqui para toda a torcida cruzeirense e até a próxima. Guerreiros Gramados, nossa torcida, nossa força. Boa noite, pessoal. Guerreiros em Debate.